Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 65, objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Detalhamento, poema, leitura e interpretação, recursos expressivos sonoros, semânticos, gráfico, espaciais, imagens e relação com o texto verbal. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, nossa aula é sobre poema, leitura e interpretação. Para isso, vamos lembrar o que é um poema. Vejam só. Poema é um gênero literário marcado pela musicalidade, pela subjetividade e pela escrita em versos, os quais podem ser elaborados em forma fixa ou livre, ou seja, que seguem ou não um padrão métrico definidos, né? Então, nossos versos, o que são os versos de um poema? São as linhas do poema, certo? E aí ele fala assim que é a questão de ser elaborado de forma fixa. A gente já falou sobre a metragem, as sílabas poéticas do nosso texto, do nosso poema, né? Então, pode ser que aquele verso tenha 7 sílabas poéticas, 6, enfim, a gente vai contando para verificar. Então, se todas ali tiver uma mesma métrica, são versos o que fixos, ou livres, que é quando o autor, né, não está se preocupando com essa métrica, a questão de botar, como a gente pode dizer assim, a perfeição. Certo? Muito bem. Aí vamos verificar aqui a questão da estrutura, o que tem no nosso poema. Vejam só para a gente relembrar, né? Então a gente já sabe que o poema, ele vem muito a questão ali dos nossos sentimentos, né? Emoções. A estrutura dele é diferenciada, pois ele é mais centralizado. Em vez de chamarmos de linha, nós vamos chamar de quê? De versos. Quando nós vamos dividir, a gente divide que em estrofes, que são os nossos conjuntos de versos. Uma estrofe pode ser composta por 3 versos, né? 4, enfim, aí a gente vai ali dividindo o nosso poema. Nós temos a rima, nós temos o ritmo, que é a nossa cadência ali do poema, a musicalidade, a rima que vai ali fazer aquelas composições nos finalzinhos, geralmente nos finais de cada verso, né? A sonoridade que cada verso vai terminando, a gente vai fazendo aquela rima. Certo? Então, diante disso, nós já lembramos o que é um poema, o que ele tem, a estrutura, como ele se divide. Vamos, então, dar início mesmo ao nosso conteúdo, que é a leitura e interpretação de poema, certo? E o primeiro poema que eu trago para vocês traz o título de Pontinho de Vista. Vejam só. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandalhão! Pedro Bandeira, né? Muito bem, então esse é o nosso primeiro poema que a gente traz. Veja o nosso título. Pontinho de vista, né? Veja que ele utilizou o quê? A palavra no diminutivo. Nós temos o ponto de vista, a nossa opinião em relação a alguma coisa. E aí ele decidiu colocar o que no diminutivo. Porque o nosso eu lírico aqui é um ser pequeno. Veja que começa, eu sou pequeno, me dizem. Ou seja, as pessoas dizem que ele é pequeno e ele não gosta disso. Né? Então, ele está falando do quê? Do tamanho dele. Ó, tenho de olhar todo
mundo com o queixo elevado. Então ele não gosta. Então ele fala assim, qual é o ponto de vista dele? Já que ele é pequeno, já que ele é uma criança, certo? Aí ele fala assim, se todo mundo tem um ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista também. Como eu sou pequeno, então é um pontinho de vista e eu quero colocar. E aí ele fala sobre essa questão de ser pequeno, que vai depender o quê? Do referencial. Se o referencial dele é um adulto, como a gente pode ver aqui na imagem, certo? No nosso poema, nós podemos ver que tem a criança e 2 adultos, certo? Se a gente pegar o referencial de adultos, aí a gente vai dizer o quê? Que ele é pequeno, certo? Aí ele troca o referencial, ó. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandalhão. E é verdade, né? Se a formiga, o menino em relação à formiga, ele é muito maior do que a formiga. Então a formiga olhando, a formiga que iria olhar o menino sempre de queixo levantado. Vamos dizer que a formiga tem queixo, né? Sempre ela que ela sempre está com a cabeça levantada, né? Elevada, porque o menino é muito maior do que ela. Então ele fala sobre essa questão, né? Que é tudo de referencial. Ele pode ser pequeno para algumas pessoas, mas para outros ele é o quê? Grandalhão. Então aqui ele está falando sobre a infância. Muito bem, então ele está falando da infância, né? Veja que ele sempre reforça, que se a formiga falasse, ia chamar ele o quê? De grandão. Minha nossa, que grandão, né? Como a gente pode ver no último verso. Minha nossa, que grandão. E a professora aqui só querendo chamar ele de grandalhão. Porque grandalhão, para mim, parece que é muito maior ainda, né? Muito bem. Então vejam que ele está falando sobre a infância, que muitas das vezes o fato de ser pequeno, as pessoas, os adultos, não escutam a opinião, qual é o posicionamento daquela criança, às vezes é ignorado, certo? Então é importante a gente estar o quê? Ouvindo as nossas crianças, tentando entender, né? E lógico, fazendo elas compreenderem o mundo. A minha filha sempre fala assim, eu queria ser do seu tamanho, eu queria ser do tamanho do fulano, porque é maior, quero ser maior. Cada um tem o seu momento, o seu tamanho. Hoje você está desse tamanho, futuramente você vai estar do meio. É tempo, tem que ter tempo, calma, aproveita esse momento, certo? Então, é a mesma coisa aí da criança, né? E aproveitar, não é só a questão do tamanho que ele está falando, a gente pode ver quando ele fala ponto de vista, é também falar sobre o posicionamento, o que ele sente, o que ele quer, o que ele deseja. E ser escutado, certo? Muito bem, então vamos dar continuidade à nossa leitura e interpretação dos nossos textos, dos nossos poemas. O próximo poema que eu trago para vocês, Ser Criança. Veja que a gente está começando, né, a nossa leitura, muito da questão ainda da nossa infância, porque é na infância que vai formando o quê? O nosso caráter, as nossas lembranças, como a gente vai aprendendo a lidar com o mundo. Vamos lá, então, ler esse poema. Ser criança. Ser criança é dureza. Todo mundo manda em mim. Se pergunto o motivo, me respondem, porque sim. Isso é falta de respeito, porque sim não é resposta. Atitude autoritária, coisa que ninguém gosta. Adulto deve explicar para a criança compreender esses podes e não podes para aceitar sem se ofender. Olha, novamente frisando aqui o que eu falei anteriormente. Vamos voltar ao nosso texto aqui. Como eu estava falando sobre o pontinho de vista, o que ele se refere, o nosso primeiro poema, né? Falando sobre o ponto de vista, que tudo depende do nosso referencial. Esse segundo poema, novamente falando da importância da criança ser ouvida. Então ele fala o quanto é difícil ser criança, uma vez que ele tem os questionamentos deles e simplesmente o que ele escuta como resposta? Porque sim. Tinha um programa infantil na minha época que todas as vezes que por quê? Porque sim. E aí vinha alguém e falava assim, porque sim não é resposta, tem que explicar para a gente entender, né? E compreender a situação. Então é exatamente o que o nosso poema fala dessa criança, que ele tem tantas dificuldades, ele quer entender, e os adultos que têm essa função de explicar o mundo para as crianças, a gente muitas das vezes ignora e simplesmente responde pelo que é mais
mais fácil, o porque sim, né? E aí ele fala, olha, isso é falta de respeito, porque sim não é resposta, atitude autoritária, coisa que ninguém gosta. A gente viu que nosso poema, ele pode apresentar o quê? Rimas. Ele pode apresentar. É obrigatório todo poema ter rimas? Não, não é obrigatório, tá? Mas se eu quiser colocar, é ótimo. Coisa que eu sei que não é fácil você rimar. Então, vejo aqui na nossa segunda estrofe, ó, como tem resposta e, ó, posta, gosta, gosta. Tá vendo aqui no finalzinho como consegue fazer essa rima, né? Tanto que dá essa cadência, dá esse ritmo na nossa leitura, tá? E aí ele fala assim, o adulto deve explicar para a criança compreender esses podes e não podes para aceitar sem se ofender. Ó, olha aqui o nosso finalzinho, ó. Ender, faz a gente o quê? Fazer a nossa rima, a nossa cadência, né? Dando uma certa musicalidade ao nosso poema, certo? E ó, criança exige carinho e sim, consideração. Criança é gente, é pessoa, não bicho de estimação. Olha, ação, tá bom? E ele faz essa comparação em relação ao bichinho de estimação, que muitas pessoas a gente fala assim, os animais eles são seres irracionais, então o cachorrinho não pensa, né? Tem essa coisa. Então ele compara. Nós não somos animais irracionais, tipo um animalzinho de estimação que não interessa o que ele sente, se ele percebe. Somos crianças que merecemos o quê? Respeito, carinho, atenção. Então o que ele considera o mínimo aí? O adulto escutar, compreender e saber o quê? Explicar. O que realmente concordo com a criança, com o meu lírico, né? Criança tem que ser vista, assistida de perto, certo? Então, respeita as nossas crianças, né? Vamos sempre tirar as dúvidas e dar uma boa orientação, porque quando ele fala, se eu faço uma pergunta e o adulto chega e não explica, essa criança leva essa dúvida à frente e que pode ser que uma outra pessoa venha explicar de forma errônea. Então, conduzindo essa criança para lugares, caminhos que não deveria. Então, é importante o adulto sempre responsável explicar para que eles não aprendam de forma errada na rua. Tem aquela coisa, se não aprende em casa, aprende na rua? Então, essas coisas, geralmente na rua a gente aprende da pior forma, certo? Muito bem. Agora a gente vai dar continuidade, a gente falou sobre a parte da infância, a importância de respeito, de carinho, compreensão, certa assistência. Na vida, a gente tem que fazer escolhas, né? Desde criança a gente também faz escolha. Não todos os dias a gente faz uma escolha, tá bom? E é a vida. Você tem dias que vai fazer escolhas boas, outras você vai fazer umas escolhas que não são tão boas assim, e todas vão ter o quê? Uma consequência. Então, vamos falar um pouquinho sobre escolha. Então, para a gente falar sobre isso, nós vamos apresentar agora o poema Ou Isto ou Aquilo. Vamos escolher, né? Vejam só. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Ou gasto dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro, não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Olha só o nosso dilema, né? Nosso dilema, principalmente essa parte aí sobre o guardar dinheiro. É a vida adulta.
gente quer tanta coisa, mas tem as nossas obrigações. Será que eu posso viver só de lazer? Será que eu posso comprar sempre o que eu bem entender? É importante, inclusive falando sobre a questão do dinheiro, já que ele fala assim que eu gasto ou guardo dinheiro, eu preciso disso? É necessário? Eu preciso comprar agora ou eu posso comprar futuramente e me planejar mais, né? Então é importante a gente saber fazer escolhas e se questionar. É o melhor momento? Olha, eu confesso para vocês que escolher não é fácil. Às vezes eu falo assim, eu preciso disso? Não, eu não preciso. Eu preciso comprar agora? Não, não preciso. Mas eu quero. Vou lá e compro. Aí depois... Poxa, por que eu não guardei aquele dinheiro? Então é importante. O poema vem falando exatamente sobre isso, sobre a vida. Como a gente tem que escolher. E cada escolha que a gente faz diariamente, por mais aquelas que às vezes a gente acha assim, mas é tão mínima, tudo isso influencia na nossa vida. Por exemplo, na questão do nosso futuro. Se a gente quer um futuro melhor, hoje eu não estou satisfeito com a minha vida. Eu não quero isso, eu não quero viver isso para o resto da minha vida do jeito que eu estou, do jeito que eu vivo. O que eu estou fazendo para mudar a minha perspectiva, os meus objetivos, alcançar os meus objetivos daqui a um mês, 2 anos, 1 ano, quando me formar, ser maior de idade? O que eu estou fazendo? Qual é a forma de eu evoluir, mudar a minha realidade? Fazer planejamento, fazer escolhas, e escolhas o quê? Mais assertivas para a nossa vida, né? O que vai realmente mudar. Estudo muda a nossa vida, certo? Saber selecionar as nossas amizades influencia na nossa vida. Imagina, você sempre anda só com um grupo de pessoas que não quer estudar, que não respeita pai e mãe, que não respeita os professores, que mente, que fica copiando a tarefa do outro e finge que está estudando, mas não estuda. O que essa pessoa vai mudar realmente na vida dela? Nada, porque ela acha que está enganando as outras pessoas. Não, ela está se enganando. Consequentemente, ela não vai crescer da forma que ela conseguiria se ela estivesse fazendo o quê? O certo. E aí, você que está acompanhando, começa a achar que essas atitudes são corretas, é normal, vai se normalizando uma coisa que não é correta. Aí vai passando o tempo, você vai continuando vivendo aquela vida que você disse que não queria, né? Então, uma forma da gente mudar é fazendo boas escolhas. Por exemplo, estudar, certo? Estudar, respeitar o nosso ambiente. Quando a gente fala ambiente, é a nossa casa, os lugares onde a gente frequenta, respeitar as pessoas, tá bom? Então, vamos lá sempre fazer as nossas escolhas da melhor forma. Ou isto, ou aquilo. É a vida. Muito bem. Então, vamos continuar com a nossa leitura e interpretação de poema. Brincar. Brincar é muito bom, certo? Muitas das vezes, quando está no maternal, a gente fala assim, não vou pagar para a criança só brincar. A gente imagina que brincar não influencia nada. E sim, brincar ajuda na formação da criança, memória afetiva, né? Então, vamos verificar aqui o nosso poema falando sobre quando as crianças brincam. Quando as crianças brincam, e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou ao menos sinta isto no coração. Olha só, vamos ficar aqui nessa cartela, né? Olha só, que interessante. Quando ele escuta as crianças, né, vem a questão da infância. Olha como ele falou assim, e toda aquela infância que não tive me vem. Olha só que interessante, como eu falei para vocês sobre a questão de ter uma infância, uma coisa gostosa de se aproveitar, a brincadeira ajuda a formar o ser humano, o caráter. Então ele fala que vem a infância, aí quando a gente fala de infância, a gente imagina o quê? Ele gosta, ele tem boas lembranças. Olha o que ele vem dizer, que não tive me vem. Então ele mostra aqui que ele não teve essa assistência, inclusive é um direito da criança, que é o quê? Um ambiente seguro, lazer. E que lazer a gente tem quando criança? É brincar, é socializar. Então aqui ele vem mostrando que ele não teve essa infância de brincar, como ele está vendo o quê? As crianças, né, ali quando ele escuta. Olha, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão,
Quem sou, ao menos sinta isto no coração. Então veja aqui, ó, que aí ele fala o quê? Que ele não teve isso, mas quando ele escuta as crianças brincarem ali, ele vê assim, eu sou um enigma e quem serei na minha visão, mas que eu sou agora, ele sinta isso no coração. Então é como se, eu não tive essa infância, mas ver as crianças hoje ali brincando aquece o coração dele. Ele lembra que ele não teve, mas ele olha, que bom que aquelas crianças estão brincando. E é como se fosse um conforto no coração dele, né? Tanto que ele fala assim, quem sou, ao menos sinta isto no coração. Então, se alegrar em ver crianças alegres, brincando, né? Curtindo ali uma infância que, infelizmente, ele não teve. Pode ser porque a família negligenciou, porque assim, não tinha cuidados. Pode ser porque a situação familiar dele, financeira, era muito difícil, então ele precisou trabalhar desde cedo, então ele não tinha tempo para brincar. Pode ser tantas situações para ele alegar que ele não teve esse momento de brincar, né, na infância dele. Certo? Muito bem. Vamos então continuar ainda nessa pegada aí da infância, porque essa formação até os 7 anos é a nossa base. Por isso que é importante a gente falar bastante dessa questão da infância. Até 7 anos é a nossa base, é a formação. Então é dali que vai dizer que seres humanos, que adultos nós seremos. Olha a importância dela, né? Dessa fase. Vamos lá então para o nosso próximo poema. O regresso à infância. De vez em quando regressas à tua infância, para visitares um sorriso, para iluminares os quartos escuros que deixaste para trás, para arrumares as botas fora da porta ou para fazeres as pazes com os gatos no cemitério, entre os jarros brancos. Outras vezes é a infância que te procura e não te deixa adormecer. Todos regressamos à infância, nem que seja para morrer. Jorge Souza Braga. Olha que forte, né, a questão do regressar à infância. De vez em quando regressas à tua infância para visitares um sorriso, para iluminares os quartos escuros que deixastes para trás. Olha que interessante quando ele fala, né? Voltar à infância, às vezes num momento difícil, a gente vai lá e resgata um sorriso, porque visitar, né, para iluminar os quartos escuros. O que seriam esses quartos escuros? Pode ser os nossos momentos difíceis da nossa vida, os nossos traumas, que se a gente tem um trauma que a gente adquiriu lá quando criança, às vezes vem refletir isso quando adulto. Então são os nossos momentos escuros, que a gente tenta deixar lá atrás, que deixastes para trás. Né? Só que se é um trauma eu não tratei, essa escuridão, volta e meia eu vou lá visitar esses quartos escuros, né? E olha só, para arrumares as botas fora da porta ou para fazeres as pazes com os gatos. Então, essa questão da lembrança da infância, né? Outras vezes é a infância que te procura e não te deixa adormecer. Todos regressamos à infância, nem que seja para morrer. Olha que interessante. Dizem assim que quando a gente está chegando, próximo dos nossos últimos dias, né, faz a gente relembrar, relembrar muitas coisas da nossa vida. E a gente vai recordar o que a gente tem de melhor. E geralmente o que a gente tem de melhor é o nosso momento de infância. De melhor e às vezes, infelizmente, de pior. Certo? Quando não, a gente pega pessoas assim que já estão adoecidas um pouco e aí prejudica um pouco a memória. Ela sempre vai se recordar de memórias passadas, de infância, certo? Quando não, assim, logo do início do casamento, foge um pouco da realidade. Então é aquela coisa, visitar os quartos escuros e como iluminar esse momento escuro, esse momento de fragilidade com a luz. E quais são as luzes? O que nos traz lembranças boas, né? Muito bem. Então, veja que ele fala assim, nem que seja no momento da morte. Então, é a vida saindo, o percurso da nossa vida. A gente sabe que tem a infância, tem o momento do adulto, quando ele fala que ele relembra da infância agora, ele está relembrando da infância que, infelizmente, ele não teve. E aí, qual é a próxima etapa? Né? Vem a velhice. E se vem a velhice, infelizmente ou felizmente, chega o nosso momento de quê? De partir. É a lei da vida, né? É nascer, crescer, morrer. Todo mundo passa por isso,
certo? E aí, para a gente trazer mais uma etapa da nossa vida, que a gente falou de infância, bastante de infância, falamos da vida adulta, do adulto relembrando da sua infância, desse momento agora de sempre estar retomando. Olha, se ele retorna à infância, significa que ele já passou dessa fase, certo? No mínimo, ele já é um adulto e que provavelmente não sente também o quê? Falta. Gente, quando chega adulto, a gente, quando é criança, quer ser adulto. Quando a gente está adulto, ai meu Deus, aquele tempo era bom, né? Que a gente não tinha obrigação, não tinha que pagar, nossos pais que dão tudo ali. Mas é bom curtir cada fase. A fase de adulto também é boa. E para ser boa, lembra lá das escolhas, ou isto ou aquilo? Isso que vai interferir, isso que vai influenciar o teu adulto de hoje. Se você conseguir fazer boas escolhas lá, hoje você vai estar curtindo bem também a sua vida adulta, tá? É sempre um mar de rosas? Não, porque a vida não dá para ser só alegria, né? Tem ali seus altos e baixos exatamente para a gente valorizar o nosso dia a dia, a vida, por todos os dias a gente acordar com saúde, com trabalho, ter o que comer, imagina. Isso é bom a gente ser grato, né? Muito bem, então vamos dar continuidade aos nossos poemas. Prestem atenção ao vídeo. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha essas mãos tão sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu mudei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou retida a minha face? Olha só, uma reflexão, certo? De você se olhar no espelho e ver que o tempo passou, né? O tempo não para. Então, o que a gente acabou de verificar é o poema Retrato. Vamos verificar agora o texto dele mesmo, né? Sem ser nenhum vídeo, prestem atenção. Olha, Retrato, veja que lá no poema, né, no vídeo, ela começa: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Então, veja que ela vai vendo que a passagem do tempo, ela é notada, inclusive fisicamente, certo? O nosso corpo já não é mais o mesmo, os nossos olhos já não têm mais o mesmo brilho, os lábios já não são mais tão carnudos. Ele fala assim, inclusive assim, olha, nem os lábios amargos, às vezes, dependendo da vida que a gente passa, né, a vida vai se tornando um pouco mais amarga, vai perdendo um pouco mais o sentido, né? Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra, né? Então, ver como a gente vai perdendo, é como se a gente vai aos poucos perdendo essa vida, não tem mais a firmeza da mão, certo? As mãos, a textura, né? O aspecto da nossa pele vai mudando, o coração às vezes vai endurecendo, né? Então, já não tem aquela pegada do que a gente pode dizer assim, nossa, tá no momento, o melhor momento da vida, porque já está passando esse tempo, né? Veja só o finalzinho quando fala, ó, eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, vê que quando ela olha no espelho, ela consegue perceber essa mudança, né? Olha assim, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Envelhecer, você perceber o tempo passando, inclusive no seu rosto. Às vezes assim, eu ainda tenho, aqui eu ainda me sinto jovem, eu posso até me sentir jovem, mas o corpo mostra que, calma, não é bem assim. E é essa reflexão, né? Em que espelho eu me perdi, né? Em que momento, como o tempo passou, e às vezes a gente não percebe isso. E aí vem aquele questionamento, o que eu fiz da minha vida? Vem a reflexão, nossa, eu já tenho tantos anos, o que eu fiz da minha vida? O que eu tenho de positivo? Qual é o meu legado? Então, vem esses questionamentos, né? Do que eu fiz da minha vida, eu vivi o que eu queria, não vivi, por que eu não vivi? Né? Então, onde foi que eu me perdi? E quando ela fala assim nos espelhos, não é só fisicamente, é o lado interior dela também, emocionalmente, espiritualmente, né? Faz a reflexão da vida como um todo.
Certo, gente? Muito bem, a nossa aula sobre leitura e interpretação de poemas fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.